graça e a paz do Senhor esteja com os irmãos. Eu queria primeiro dirigir-me à igreja e dizer aos irmãos que bênção que nós temos como igreja pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado de adoração, de louvor. Não sei se os irmãos já pararam para pensar um bocadinho, só no deste domingo, a diferença dos cultos que tivemos pela manhã, agora, que o Senhor nos proporcionou. Pela manhã, adorarmos com os nossos pequeninos, tê-los aqui à frente a dirigir o louvor, ouvimos as suas vozinhas e junto com eles podemos lembrar que o nosso tudo deve ser para Jesus. Agora, a esta hora, com os nossos irmãos que vêm do continente mais quente, nos trazendo a alegria, a vibração, o calor, a cor própria de África. E nós temos que louvar a Deus, irmãos, temos que louvar a Deus. O Senhor tem-nos dado esta oportunidade como igreja e nós devemos agradecer ao Senhor, porque estamos a experimentar um pouco daquilo que vai ser quando chegarmos ao céu. Vai ser diferente lá. E se o irmão começou a aquecer e depois acabou logo, não é? Eu vi que alguns irmãos estavam, finalmente, quando começaram a aquecer, já tinha acabado. Não se preocupem, isto é só um ensaio. Quando chegarmos ao céu, o irmão pode ficar à vontade e vai ter muito tempo para aprender todos os dialetos e cantá-los da melhor maneira. Em segundo lugar, eu queria agradecer aos nossos irmãos da comunidade africana e permitam-me os irmãos agradecer de uma forma especial às irmãs, porque eu sei que tiveram muito trabalho em preparar, primeiro, o almoço tão delicioso que nós pudemos desfrutar e tiveram tanto trabalho em preparar tudo aquilo que ali estava. Obrigado, porque as irmãs tiveram todo este carinho e nós podemos participar e usufruir e foi bom. E nós louvamos a Deus por esta oportunidade. E também por podermos ter este bocadinho, realmente é só um cheirinho, não é? Daquilo que eventualmente será um culto numa realidade diferente daquela que nós conhecemos. Como não podia deixar de ser, e pela realidade que foi, ou que está a ser um culto, ter em conta em mente o continente africano, acabou por haver um bocado de improvisação. É ou não, irmão Blanchard? Foi assim um bocado fora do... Não é? As coisas foram acontecendo e não era bem isto, não era bem aquilo, não é bem aquilo outro. Então, irmãos, eu quero ficar em sintonia com os irmãos. Eu não vou pregar o sermão que tinha preparado, porque estamos a seguir a linha, não é? Não vai deixar de ser a palavra do Senhor, mas realmente tocou-me de uma forma especial e acho que qualquer um que conheça e ama a África não pode deixar de ficar tocado pela maneira como ouvimos aquele jogral. A forma tão especial que os nossos irmãos conseguiram transmiti-lo e a mensagem, sobretudo a mensagem. Não é por acaso que o português apaixonou-se por África quando lá chegou e tem tanta dificuldade em deixá-la. Porque, não sendo mais os países africanos de expressão portuguesa colónias, a verdade é que os portugueses não conseguem de lá sair, não é? Andam sempre lá a voltar. Porque depois que se vai à África uma vez, não dá mais. Fica qualquer coisa diferente aqui. E eu queria dizer aos irmãos que isto acontece por uma razão muito simples. Porque em África nós conseguimos perceber algo do reflexo da glória do Senhor que não percebemos em outras culturas. E se nós admiramos e apreciamos o calor, a alegria, a intensidade, a vibração, a cor que existe nas várias culturas africanas, isso tem a ver com o reflexo que aquele continente tem daquilo que representa a glória do Senhor. Nosso Deus é um Deus tão diverso e criou tanta diferença no mundo. Os irmãos já pararam para olhar a diferença das plantas, a diferença das cores, a diferença dos animais, os pequenos pormenores que distanciam um de outro. É que o nosso Deus é um Deus com extrema criatividade e fez as coisas diferentes. E realmente não é discutirmos aqui que esta cultura é superior àquela, não tem nada a ver uma coisa com a outra. São diferentes, mas cada uma reflete algo que diz respeito à glória do Senhor. E se nós valorizamos e apreciamos, é porque nos traz um pouco daquilo que é a glória do Senhor. Mas, irmãos, também quando olhamos para o continente africano, nós não podemos deixar de nos sentir magoados. Não pode deixar de nos doer o coração. Como o inimigo conseguiu perturbar, manchar e prejudicar a glória de Deus ali revelada. E transformar aquilo que é a realidade das culturas e dos povos
da nossa África amada em algo tão difícil e tão duro. Lembro-me do Kassumai. Era um jovem que estava no 12º ano e era aluno da minha aula de filosofia. Eu dava filosofia nas aulas noturnas no Liceu de Bafatá, no interior da Guiné-Bissau. O Kassumai pertencia à etnia Fulup. É uma etnia que mora no norte do país, na transição entre a Guiné e o Senegal, na região conhecida por Casamance. E conversando uma vez com o Kassumai, eu fiquei impressionado, um jovem inteligente, capaz, um bom aluno, tirava boas notas, com certas possibilidades, sem dúvida, para entrar na faculdade. E ele falava-me a respeito do seu desafio, que ele queria muito, tinha muito esta expectativa de poder cumprir aquele ritual final de transição da sua cultura para poder se tornar um adulto reconhecido. E conversando com ele e tentando entender o que isto significava, eu fiquei impressionado, irmãos. Porque ele falou-me de coisas que eu achei que já não existiam no mundo, e ele falou-me com tanta tranquilidade e com tanta segurança a respeito daquilo que ele esperava poder fazer. Porque ele tinha diante de si o desafio de participar daquela cerimónia que era fundamental, quase secreta, quase escondida, mas ainda realizada até hoje pela sua etnia naquela região. Era preciso esperar que morresse um ancião. Era preciso esperar que morresse um chefe da aldeia, alguém que fosse respeitável, que tivesse vivido bastantes anos e que representasse ao mesmo tempo a sabedoria e a força da liderança. E quando isto acontecesse, os jovens que ainda não tinham passado pelo ritual de transição, de iniciação, seriam convocados em todo o país. E eles teriam que se deslocar até aquela aldeia, difícil de lá chegar. As estradas chegam a certa altura, não conseguem mais ir, há muitos rios e ribeiros e riachos, é preciso transpor grandes trajetos de canoa, provavelmente iam demorar alguns dias para poder lá chegar. E, no entretanto, num ritual que ia demorar alguns dias, o corpo daquele ancião ia sendo preservado dentro daquilo que era possível. Podem imaginar que tipo de preservação no calor próprio do continente africano, para a partir de certa altura, a carne daquele homem poder ser cortada, a carne daquele cadáver poder ser cortada e ser distribuída por aqueles jovens que iam fazer este rito final de iniciação para que eles pudessem usufruir da sabedoria e da força e da capacidade daquele líder que tinha falecido. E este jovem, aparentemente com uma capacidade intelectual boa, bem desenvolvido, um jovem à beira de entrar na faculdade, ele tinha esta expectativa de poder participar neste rito porque ele achava que era o que lhe faltava. Não, eu preciso disto, isto vai fazer a diferença na minha vida, aí eu vou poder encontrar aquilo que estou à procura. O Kassumai não sabia ainda que nós encontramos aquilo que nós precisamos para a nossa vida em Jesus. É Ele que faz a diferença. Lembro-me de conhecer o Aristides em circunstâncias complicadas. Foram pedir-me que fosse atender um dos seus filhos na sua casa. E não era muito longe do local onde nós atendíamos na missão, então eu desloquei-me até lá. E lá chegando havia uma série de crianças fechadas dentro de uma pequena casinha, uma casota africana tradicional, teto de palha, muito, muito quente lá dentro, muito abafado, e aquelas crianças pequenas, cheias de energia, cheias de vitalidade, e as crianças não podiam sair à rua. E eu achei tão estranho, o sol já estava alto, a hora de calor do dia, naturalmente as crianças estariam a brincar de lá de fora, a correr de um lado para o outro, a aproveitar bastante, porque era isso que acontecia normalmente, e aquelas crianças ali fechadas, e eu percebia a dificuldade constante em estar a olhar a porta e não deixar que os miúdos saíssem. Mas porquê que as crianças não podem sair? Então ele explicou-me. Tinha morrido numa feiticeira importante, uma mulher conhecida pela sua capacidade na área da feitiçaria. Ela tinha falecido naquelas semanas anteriores. Fazia talvez 2, 3 semanas que a mulher tinha morrido. E na mentalidade daquele povo maganha havia a ideia de que a alma daquela mulher estava por ali. E ela precisava de ajuda no outro mundo. Porque sendo idosa, ela já chegava no outro mundo também idosa. E portanto ela precisava de levar alguém mais jovem que pudesse ajudá-la e pudesse servi-la de alguma forma como escravo no outro mundo. Antigamente, para que isto fosse feito, na hora de enterrar estas pessoas, enterravam-se junto com elas escravos,
para que pudessem servir a este no outro mundo. Mas hoje em dia isso não é permitido. Então ela tinha sido enterrada e o que eles queriam era que a alma dela estava por ali, à espera de apanhar alguém para poder levar junto. E por isso as crianças não podiam brincar na rua. Não se podia permitir que elas saíssem à rua, porque eles tinham medo que a alma daquela feiticeira viesse buscar a alma de algum dos seus filhos. E eu olhava para aquilo e dizia, como é que é possível as pessoas estarem tão presas nestas coisas, estão amarrados no medo, dominados pelo inimigo. Eu me lembro da Aisato, ela chegou à consulta e ela vinha em estado significativo de ansiedade. E a sua tensão arterial estava muito alta, isto era uma coisa bastante comum naquele contexto. Mas, naturalmente, e via-se perfeitamente que a tensão dela estava alta, não era apenas porque ela teria um problema de coração, mas provavelmente porque ela estava num stress significativo. E depois de conversar um pouco com ela, ela pertencia à etnia mandinga, ela explicou a razão pela qual ela estava tão ansiosa e estava passando um momento de grande stress. E então ela explicou que ela estava a viver daquela maneira porque o seu marido tinha-lhe tirado a chave. E a chave, porque a chave de casa, as casas normalmente não tinham chaves, as portas ficavam abertas, era um contexto de interior, não havia grandes receios em relação a isso, e ela disse, não, era a chave da glória. E ele tirou-me a chave da glória. E eu, a chave da glória? Estava difícil de entender. O que se passava era o seguinte, irmãos, um contexto muçulmano, numa realidade muçulmana, mas um islamismo tradicional, vivido na África Negra, aquelas mulheres entendiam que elas dependiam para a sua salvação dos seus maridos. Eram os maridos que iriam permitir que elas fossem salvas. Ou seja, se o marido fosse um bom muçulmano, fosse um muçulmano cumpridor, praticasse todos os ritos, então, quando chegasse a hora de enterrar aquela mulher, ele iria enterrá-la e iria dizer a respeito dela, não, esta esposa foi uma boa esposa. Era uma forma dele dizer a Deus, eu sou um bom muçulmano e por isso devo ser aceito no paraíso, e aceita lá esta mulher porque ela também foi uma boa esposa e nunca queimou o arroz e nunca estragou a mancara e fazia um caldo de chabém que era muito bom. Então ela tinha que se portar direitinho, que era para o marido não ficar zangado com ela, mas ela tinha-se zangado com o marido, eles tinham tido uma rixa, uma briga, e no meio daquela discussão, aquele homem simplesmente virou-se para ela e diz, eu tiro a tua glória. E com estas simples palavras, ele deixou aquela mulher em pânico, em desespero. Ela sentia-se perdida, condenada ao inferno, porque o marido tinha-lhe dito, eu tiro a tua glória. Meus irmãos, que coisa terrível, que angústia, que sofrimento de não compreender que a nossa salvação, a paz que nós podemos ter com Deus, o nosso destino eterno depende daquilo que é a nossa resposta ao Senhor Jesus e que Ele veio e morreu por cada um de nós e que nós podemos aceitá-lo individualmente. Mas ninguém nunca tinha dito a Aisato que a glória foi dada pelo Senhor a quem o receber e que ninguém pode tirar a nossa glória. Eu lembro-me do Demba. O Demba hoje é um dos pastores das nossas igrejas ali na Guiné. Mas eu lembro-me do Demba como um homem cumpridor, um muçulmano praticante, correto, sério, que levava a vida de uma forma muito cuidadosa, um bom pai, um bom marido, um homem que servia de exemplo na sua comunidade. Eu conversando com ele, perguntei, então, já que és um muçulmano tão cumpridor, já que és um muçulmano que segue a coisa tão direitinho, então deves ter a certeza da salvação. Ele dizia, não tenho, não posso ter a certeza da salvação, mas eu tenho uma esperança. Eu disse, então que esperança é essa? Pode ser que um dia, um dos anos, durante o jejum do Ramadão, na noite do poder, eu seja salvo. Como é que é? Então é assim, irmãos, os irmãos sabem que os muçulmanos têm um mês por ano, o seu mês sagrado, o mês de Ramadã, em que eles devem ficar todo o mês em jejum. Não é ficar sem comer o tempo inteiro, não podem comer desde o nascer do sol até o pôr do sol, enquanto se consegue, teoricamente, distinguir duas pedras na mão, uma pedra preta e uma pedra branca. Quando eu consigo distingui-la, já está claro, já não posso comer. Então esse é o teste. Então o que acontece? Eles acordam de madrugada, comem bastante,
e depois ficam o dia inteiro sem comer, e depois quando escurece outra vez comem bastante, mas durante o dia não podem comer. Mas há uma noite no meio deste mês. Esta noite é chamada a Noite do Poder. É uma noite especial, é uma noite mágica. E esta noite o que acontece é que toda a gente vai para a mesquita, a família inteira, e eles ficam em oração e em jejum nesta noite, toda a noite à espera ali na mesquita, porque eles acreditam que nessa noite, na Noite do Poder, Allah manda um anjo com a salvação. E em algum lugar do mundo, em alguma mesquita do mundo, o anjo vai escolher uma pessoa e essa pessoa vai ter o seu nome escrito então no livro dos salvos e vai ter a garantia de ir para o paraíso. Uma pessoa, no meio de 1 bilhão de muçulmanos reunidos nas mesquitas do mundo inteiro, uma vez por ano. E eu perguntava ao Demba, ok, essa é a tua esperança de salvação, então diz-me lá, tu não achas que a probabilidade é muito pequenina? É mais fácil acertar na lotaria. Mas vamos imaginar que o anjo escolhe-te a ti. Como é que tu vais saber? Não vou saber. Também não vais saber. Não vou saber. Meus irmãos, que coisa terrível. Não somente as pessoas vivem dependentes das suas próprias obras, mas vivem na angústia da insegurança eterna, sem nunca poder ter qualquer garantia, sem saber que um dia Jesus Cristo nos deu a certeza e diz, aquele que crê em mim, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Ele afirma e dá-nos a certeza absoluta. Mas, irmãos, a solução para a nossa realidade em África foi muito bem expressa pelos nossos queridos irmãos. A solução é Jesus. A solução é Jesus. Porque a palavra já anunciava que um dia o Senhor ia trazer a sua salvação àqueles povos que não faziam parte da nação eleita, do povo escolhido, o povo de Israel. Abra a sua Bíblia e veja comigo, irmãos. A profecia de Isaías fala a respeito daqueles que não eram parte do povo. Em particular, fala daqueles que eram os excluídos da comunidade, que não podiam nem se aproximar do culto ou do templo. E vejam o que a profecia fala, irmãos. Isaías 56. Antes de ler, quero que os irmãos se lembrem que todo israelita pela manhã fazia uma oração no qual agradecia a Deus 3 coisas. Todo homem judeu, pela manhã, levantava e a sua primeira oração era agradecer a Deus e dizia, Senhor, obrigado, porque eu não sou estrangeiro. Senhor, obrigado, porque eu não sou escravo. Senhor, obrigado, porque eu não sou mulher. Veja o que diz o texto da palavra do Senhor em Isaías, capítulo 56, a partir do versículo 3. E não fale o filho do estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor dizendo, de todo me apartará o Senhor do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam o meu concerto. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros, que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte. E os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Meus irmãos, todo judeu, todo israelita tinha orgulho no fato de pertencer ao Senhor, de ser do povo de Deus. E havia 2 coisas que todo israelita tinha um orgulho especial. Por serem povo de Deus, eles tinham terra, tinham terreno, tinham herança que Deus tinha lhes dado. Deus tinha dito, este pedaço de terra é vosso, foi o Senhor que deu.
E todo israelita tinha a expectativa de, através da sua família, dos seus filhos, prolongar o seu nome. Porque eles achavam, se tivermos filhos, tendo filhos, o nosso nome continua. E daqui a 2, 3 séculos, quando lerem a genealogia, ainda vai estar lá o nosso nome. Fulano tal, filho de Cicrano. O meu nome está lá, é a minha descendência. O meu nome está marcado, eu pertenço ao povo do Senhor. E a profecia fala aqui sobre 2 tipos de pessoas que não podiam de maneira nenhuma entrar nestas 2 coisas que o israelita considerava fundamental. Os eunucos eram castrados quando crianças, não tinham possibilidade de ter filhos. Eram homens que pertenciam à elite normalmente, mas uma elite separada para um serviço especial e nunca teriam a possibilidade de ter família. Entre o povo de Israel, mesmo que eles aceitassem a religião israelita, eles não podiam ser membros participantes integrais. Eles não podiam entrar dentro do santuário para cultuar e para adorar a Deus. Eles não podiam participar das coisas que o Senhor tinha dado. E eles não podiam ter de forma nenhuma a expectativa de herança. O dia que eles morressem, o seu nome acabava. Não havia continuidade. Os estrangeiros que se aproximavam do Deus de Israel podiam ter ainda alguma esperança de tornarem-se prosélitos, de seguirem as regras e seguirem aquilo que era feito, mas nunca poderiam entrar no pátio de Israel para oferecer os seus sacrifícios. Nunca poderiam se aproximar de ser realmente israelitas como os outros. Nunca iam poder ter terra dentro de Israel ou herança. Mas, irmãos, olhe para a palavra de Deus e veja como o Senhor nos anuncia aquilo que Deus queria fazer através da nova aliança, através do novo concerto que o Senhor ia propor em Jesus Cristo. O texto é tão extraordinário que na época em que Isaías o anunciou, irmãos, ele deve ter sido chocante para as pessoas que o ouviram. Porque a profecia dizia aos eunucos, diz o Senhor a respeito dos eunucos, lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. E quando Isaías anunciou isto, as pessoas que ouviam disseram assim, não, mas eles não podem entrar no santuário, estão proibidos. Eles não têm como ter herança, eles não têm continuidade, o seu nome vai morrer. Mas a profecia dizia, o Senhor dizia, eu vou deixar que eles entrem, eu vou arranjar um lugar para eles dentro dos muros, não é do lado de fora, e eu vou dar a eles um nome eterno, superior àqueles que têm muitos filhos e acham que por causa disto vão ter uma herança continuada. E o nome deles, diz o texto, nunca se apagará. E o Senhor dizia aos estrangeiros, aqueles que não tinham possibilidade de fazer parte realmente do povo de Deus e que não podiam entrar dentro do pátio de Israel ou se aproximar do local dos holocaustos. O Senhor diz, eu os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Não, Senhor, eles não podem se aproximar do altar, eles não são israelitas. Deus dizia, não vai haver mais isto. Eles vão entrar, não somente no pátio externo, eles vão entrar no pátio interno, eles vão levar o sacrifício até o holocausto, eles vão levar até ao altar e eu, o Senhor, vou recebê-los. Porquê, irmãos? E o Senhor termina a profecia de Isaías dizendo assim, e a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isso faz lembrar aos irmãos alguma coisa? Isso tem algum eco quando o irmão ouve esta frase? Esta frase diz-lhe alguma coisa? Talvez o irmão conheça esta frase e lembra-se dela e não sabe de onde é que ela veio. Veio daqui. Esta frase foi dita no contexto da profecia que está a falar sobre estrangeiros e eunucos, sobre a graça de Deus que muda a situação completamente. Um dia, o Senhor Jesus entrou em Jerusalém e ele entrou diante de uma multidão celebrante que estava a subir para o templo. E esta multidão continuava a ter no seu coração a mesma ideia dos israelitas do Antigo Testamento. Estrangeiros e eunucos, não. Lembrando, irmãos, que a maioria dos eunucos, nesta época, eram africanos. Estrangeiros e eunucos, não. E o Senhor Jesus entrou dentro do espaço do santuário e ele derrubou as mesas dos cambistas. E ele expulsou aqueles homens que vendiam os animais. E ele diz, levem isto tudo para fora, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, e vocês a transformaram em covil de salteadores. Irmãos, Jesus estava a citar Isaías.
Ele estava a lembrar uma profecia que falava sobre os estrangeiros e os eunucos. E Lucas nos conta esta história e ele faz esta citação, ou ele lembra esta citação de Jesus, porque Jesus anunciou exatamente desta maneira. Aquela profecia que foi feita lá atrás e que o povo da época de Isaías não conseguia entender, cumpriu-se com Jesus. Porque quando ele morreu, o véu do templo se rasgou. E não é por acaso, irmãos, que é exatamente o evangelista Lucas que, quando começa a descrever o nascimento da igreja, ele nos diz a certa altura a respeito de um homem que tinha vindo de África e que diz o texto sagrado que era eunuco. E aquele eunuco tinha um grande desejo, mas não tinha encontrado ainda a solução. Como o Cassumai, como o Aristides, como a Aissatu, como o Demba, ele tinha vindo de África para buscar ao Senhor e ele tinha investido um recurso significativo para comprar uma cópia de Isaías, mas o seu coração não tinha encontrado ainda a satisfação. Porque o templo que tinha sido dedicado e que o Senhor dizia será uma casa de oração para todos os povos, não estava sendo aquilo que devia ser. Mas o Senhor colocou no seu caminho alguém que era parte, não do templo de Jerusalém, mas da casa de Deus ambulante, nós, o Israel de Deus, a igreja. E ele se chamava Filipe. E Filipe correu ao lado daquele carro e aproximou-se daquele africano e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: não. Anda cá, sobe no carro, explica-me. E começando por aquele texto, ele começou a dizer a ele a respeito de quem era Jesus. Irmãos, leu ele no capítulo 53, mas eu diria, irmãos, se ele leu no capítulo 53, e ele deve ter lido um pouco mais, e não apenas o 53, logo a seguir chegou ao 56. Aí já é a minha imaginação, mas os irmãos sabem que eu gosto de imaginar. Eu imagino Filipe contando e explicando àquele homem e dizendo: olha, isto, ele não está a falar de si mesmo, o profeta está a falar de alguém que um dia viria, e quando ele viesse ele traria o novo concerto, a nova aliança, ele ia trazer a transformação desta situação. E queres ver o que é que ele fala? Olha um bocadinho aqui mais à frente, ele diz aqui: o eunuco não está excluído, e nem é árvore seca, mas vai poder entrar dentro dos meus muros. Eu vou aceitar o seu holocausto e o seu sacrifício, e o nome dele vai ser eterno e não se apagará. Irmãos, o texto sagrado diz que aquele eunuco viu um bocado de água. Ele disse assim: o que me impede de ser batizado? E Filipe disse: é lícito se creias. Ele diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador. E Filipe desceu e batizou aquele eunuco. E então, irmãos, o texto sagrado diz que ele seguiu o seu caminho. Para onde? Para a África, cheio de alegria. Os irmãos sabem porque que a igreja africana canta com tanta satisfação? Porque ela nasceu, segundo diz o irmão Blanchard, não a chorar, mas a cantar. Ela nasceu com a alegria de um eunuco que estava excluído de toda a possibilidade, mas que pela profecia e pelo cumprimento de Jesus voltou para casa a cantar, voltou para casa a louvar. O meu nome não está excluído, eu não sou uma árvore seca, mas o Senhor estabeleceu o meu nome e me deu um nome que vai permanecer eternamente, porque aqueles que estão escritos no livro da vida, o seu nome não pode ser apagado. Amém? Aleluia! Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, nós somos responsáveis diante daquilo que temos recebido da graça de Deus, de partilhar. Quando nós olhamos para a tristeza que está à nossa volta, hoje pensamos naquilo que é a realidade da África, mas podemos olhar para a realidade daquilo que é Portugal. Nós temos a resposta, nós temos a solução, nós temos a mensagem que pode colocar um sorriso nos lábios das pessoas, que pode trazer a paz ao seu coração, que pode indicar qual é o sentido e o propósito da vida, porque nós temos o Senhor Jesus e Ele é o príncipe da paz, Ele é a resposta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Mas como Igreja de Jesus, nós temos este privilégio de poder anunciar, de poder dizer, de poder mostrar nas nossas vidas a diferença que Ele faz. Aquilo que nós conhecemos de belo, físico e espiritualmente no continente africano, é parte do reflexo da glória do Senhor, mas só poderá acontecer e ser mostrado de forma plena
quando o Senhor Jesus estiver no coração de África, que nós possamos ser usados pelo Senhor para participar deste desafio de fazer com que isto possa acontecer. Amém.